Trabalhar com a nossa aula hoje é um tema muito importante e é um tema que cai demais nos vestibulares. Eu falo isso em todas as aulas praticamente, mas é verdade, porque hoje a gente vai começar a destrinchar um pouco melhor o que é uma equação da reta e o que é um gráfico num plano cartesiano. A gente trabalhou um pouquinho na aula passada com equações de uma parábola, vocês lembram? Que era a equação de segundo grau, que forma uma parábola, o que altera, que eu até joguei aquele joguinho maluquinho do Mario lá. E hoje a gente vai trabalhar com a equação da reta, que é bem mais simples, mas a gente vai trabalhar com foco no plano cartesiano, certo? Mas primeiro de tudo, vamos trabalhar ver o que é uma coordenada propriamente dita. Coordenada geralmente é tudo aquilo que pode ser destrinchado entre duas variáveis diferentes. No plano cartesiano, como acho que a maioria de vocês já conhecem, a gente sempre vai trabalhar com dois eixos, certo? O eixo Y e o eixo X. Nisso, as coordenadas que nós iremos trabalhar estarão sempre em função dos dois eixos, do eixo X e do eixo Y. Só que toda a coordenada tem uma carinha específica, que é essa daqui. Vocês conseguem ver aqui, ó, esse menos 3, esse 1, esse 0 e 0, esse 2, esse 3, esse menos 1 e menos 2 aqui. Essa daqui é a forma padrão de uma coordenada, onde o valor do eixo X vai vir primeiro e o valor do eixo Y vai vir logo em seguida. E esses dois valores vão ser divididos por uma vírgula e entre parênteses. Tudo bem, Stephanie? A gente está esperando aqui de boa. Pode ir lá. Então, sempre que nós temos um ponto qualquer presente no plano cartesiano, nós iremos escrever ele desta maneira aqui. O eixo X vindo primeiro e o eixo Y vindo em segundo. Como vocês podem ver aqui, ó. E também algo importante de se lembrar é que o eixo X e o eixo Y, eles possuem nomes meio diferentinhos, assim que a gente pode dizer. O eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas. Tá vendo aqui esse nome meio estranho, esse nome meio maluco, blá 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 aqui? Esse daqui vai ser o eixo X, o eixo das abscissas. E o eixo Y vai ser o eixo das ordenadas. Então, só repetindo, toda coordenada representada dentro de um plano cartesiano sempre vai ser o quê? Primeiro, o valor do eixo X, do eixo das abscissas, e depois o valor do eixo Y, ou o eixo das ordenadas. Tudo bem? Tranquilo? Só que agora vamos ver um pouquinho melhor relacionado a esses pontos, vamos ver o que é uma equação de uma reta. Digamos que nós temos dois pontos qualquer presentes num plano cartesiano, certo? Vamos voltar aqui para esse exemplo. Vocês podem ver que a gente tem esse ponto aqui, que é o ponto da origem, ponto 0 e 0, e o ponto 2 e 3 aqui. Tudo bem? Vocês concordam comigo que a gente pode pegar e traçar uma reta partindo desse ponto 2 e 3 aqui e vindo até a origem? Concordam comigo que dá para passar uma reta aqui, ó, que vem daqui, ó, cortando aqui, ó. Uhul! Certo? Dá para traçar uma reta, não dá? Dá sim, com toda certeza. Com esse pequeno exemplo que eu acabei de fazer, a gente consegue perceber uma coisa. Quando existem dois pontos quaisquer presentes no plano cartesiano, também irá existir uma reta que pertence a esses dois pontos. Isso significa que a gente consegue traçar uma reta entre esses dois pontos. E também nós conseguimos escrever uma equação que descreve o comportamento dessa reta. E essa equação, ela sempre vai estar nessa carinha aqui, ó, que essa é a chamada equação geral de uma reta. O y e o x aqui, nesses casos, vão ser as nossas variáveis. O y é a variável independente e o x é a variável dependente, certo?
E agora, esse A aqui, esse A é o coeficiente de maior importância em uma reta. É chamado coeficiente angular de uma reta. E ele estará atrelado, estará ligado ao ângulo que a reta faz com a sua horizontal, ao ângulo que ela realiza com o eixo X. E o y0 e o x0 serão as coordenadas de um ponto qualquer pertencente à reta. Tudo bem? Essa daqui vai ser a equação geral de uma reta. Todo mundo conseguiu entender mais ou menos o que eu expliquei aqui? Ficou tranquilo? Tomando um cafezinho aqui. Agora, vamos ver uma outra carinha que pode ser também da equação geral de uma reta, que vai ser a equação reduzida de uma reta. A equação reduzida de uma reta é a mais comum para a gente. É a que a gente trabalha mais usualmente, digamos assim. É a que a gente mais vai ser trabalhada. E nela nós conseguimos ver os mesmos elementos da equação geral de uma reta, só que de uma outra perspectiva. Por exemplo, as variáveis dependente e independente, aquelas lá, x e y, continuam aqui, ó. O y está aqui e o x está aqui. Só que aí a gente vai ter também o coeficiente angular também presente aqui. O coeficiente angular, a gente consegue perceber que ele sempre vai acompanhar o nosso x. Ele sempre vai estar multiplicando o nosso x. E nós também temos esse valor aqui, ó, esse b, que é o nosso coeficiente linear, ou nossa constante. E esses valores aqui, esses valores do coeficiente angular e coeficiente linear, nós podemos calcular eles de diversas maneiras. Porém, o que a gente vai se aprofundar mais vai ser no nosso coeficiente angular. O coeficiente angular, ele possui alguns métodos que a gente pode usar para calcular. O primeiro método... Ah, eu ainda não falei aqui, né? Cadê? Ô, rapaz. Ah, tá bem aqui. O primeiro método para se calcular o coeficiente angular de uma reta vai ser no caso em que nós possuímos apenas dois pontos quaisquer presentes num plano cartesiano e nós queremos encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos, certo? Para nós encontrarmos o coeficiente angular dessa equação da reta, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, fazer a variação presente entre as coordenadas dos dois pontos. Então, a gente vai pegar as coordenadas y do primeiro e do segundo ponto e calcular a variação entre elas. Praticamente fazer o quê? Quando eu digo calcular a variação, o que eu quero dizer é simplesmente você pegar a coordenada y do segundo ponto e subtrair com a coordenada y do primeiro ponto. Nada vai ser do que y1 menos y0. Quer dizer, o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto. E pegar essa variação e dividir pela variação entre as coordenadas x, que é fazer o quê? Pegar o x do segundo ponto e subtrair pelo x do primeiro ponto. Nós pegamos esses valores, dividimos e encontramos o coeficiente angular. E tendo o coeficiente angular, se torna mais fácil encontrar a equação da reta, a equação geral de uma reta. Tudo bem? Conseguiram entender mais ou menos como a gente consegue encontrar o coeficiente angular? Tranquilo? Qualquer coisa, se ficarem com dúvida, eu posso repetir ou explicar de outra forma, gente. Não se preocupem. A gente também vai fazer mais exemplos sobre isso, então, gente boa. Certo? Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro método, que é só para quando nós possuímos dois pontos quaisquer e queremos encontrar a equação da reta que passa entre eles. Agora, digamos que nós possuímos um ponto qualquer de uma reta e nós conhecemos o ângulo que essa reta faz com o eixo X, ou a sua horizontal. Esse ângulo é esse daqui, ó. Tá vendo? Esse ângulo também é chamado de ângulo alfa. Ângulo alfa, ângulo alfa, ângulo alfa. E esse método é o mais simples, que é, quando tendo o valor do ângulo alfa, o coeficiente angular da reta que passa
entre aquele ponto e possui aquele ângulo, esse ângulo qualquer aqui, vai ser simplesmente a tangente do ângulo alfa. Isso significa que nada mais é que o coeficiente angular é simplesmente a tangente do ângulo que a reta faz com a sua horizontal, também chamado de ângulo alfa. É só calcular a tangente e acabou. É isso, simplesmente isso. Já possuímos o nosso coeficiente angular. Tá bom, mas agora vocês me perguntam. Tá bom, professor Gabriel. Nós possuímos o coeficiente angular, mas a maioria dos exercícios está pedindo para para encontrar a equação da reta. E como a gente vai encontrar a equação da reta se a gente só possui coeficiente angular e não possui mais nada? Aí que eu pego vocês. Só tendo o coeficiente angular, praticamente a gente já possui a equação da reta. A gente só precisa substituir as informações que o exercício deu e o coeficiente angular em alguma das carinhas lá que a gente viu, que era da equação geral ou da equação reduzida da reta. Mas como a gente vai fazer isso? Vamos pegar um exemplinho melhor. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Para fixar melhor o conteúdo, vamos encontrar a equação da reta que passa pelos pontos -3, 0 e 2 e 4 e encontrar um outro ponto qualquer que pertence a ela. Como vocês acham que a gente deveria fazer esse exercício aqui? Alguém tem alguma noção, alguma ideia? Podem falar. Estou todo ouvidos. Seria colocar na reta também. A gente poderia colocar esses pontos no plano cartesiano, mas não tem tanta necessidade assim. Fica melhor para visualizar até. Eu acabei esquecendo de colocar eles no plano cartesiano aqui, eu não coloquei. Mas também é necessário. Só que qual outra coisa a gente pode fazer, Ana? Tranquilo. O que a gente pode fazer é, com as informações que esse exercício deu, nós podemos calcular o coeficiente angular. Vocês lembram daquele método lá, que era aqui, da variação entre as coordenadas do y do primeiro ponto e do segundo ponto, das variação entre as coordenadas x do x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto? Usando esse método aqui, a gente já consegue encontrar o coeficiente angular, certo? Tendo o coeficiente angular, a gente já consegue calcular o restante da equação geral da reta. Então, ó, vamos fazer isso aqui nesse exercício. Conforme, ainda coloquei aqui, ó, como vimos anteriormente, quando queremos encontrar a equação da reta que passa entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano, primeiramente precisamos calcular seu coeficiente angular e, para tanto, a variação entre suas coordenadas. Nisso, utilizando aquilo lá que a gente já tinha comentado, aquele método anterior, a gente já sabe que o coeficiente angular vai ser igual à variação entre as coordenadas do ponto y, dividido pela variação entre as coordenadas no x, que aí vai ser aqui, ó, y1 menos y0, dividido por x1 menos x0, ou o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto, dividindo pelo x do primeiro ponto, do segundo ponto, menos o x do primeiro ponto. Agora, nós substituímos as coordenadas do ponto A que ele deu no exercício, ó. Os pontos que a gente tem, no caso, o primeiro ponto vai ser a coordenada x, vai ser -3, e a coordenada y vai ser 0. E no segundo ponto, a coordenada x vai ser 2, e a coordenada y vai ser 4. Vamos substituir essas coordenadas lá naquele métodozinho lá, e vamos ver o que a gente vai encontrar, certo? Quando nós substituímos as coordenadas, ó, dá para ver aqui, ó, essa daqui é a coordenada y do segundo ponto, e essa daqui é a coordenada y do primeiro ponto. Da mesma forma que essa daqui é a coordenada x do segundo ponto, e o -3 aqui é a coordenada x do primeiro ponto. Vamos fazer aqui 4 menos 0, vai dar 4. 2 menos 3, menos com menos vai dar mais, a gente vai ter 5. Vai ficar o quê? 4 sobre 5. Quando a gente calcula essa divisão aqui, a gente encontra que o valor do nosso coeficiente angular vai ser 0,8.
Agora, nós vamos pegar esse coeficiente angular e utilizando o próprio ponto que ele deu lá, um ponto qualquer que ele deu lá naquela no próprio exercício, vamos pegar essas duas informações e substituir na carinha de uma equação geral da reta. Tudo bem? Vamos lá, ó. Digamos aqui, ó, que a gente esteja trabalhando só com o primeiro ponto. Tudo bem? Y menos y0, que é igual a multiplicado por x menos x0. Esse y0 e esse x0 serão as coordenadas do nosso primeiro ponto. E esse a vai ser o coeficiente angular que a gente acabou de calcular. Então, quando a gente substitui aqui, ó, o y0, que a coordenada vai ser 0 do primeiro ponto, e o x0, que vai ser o x do primeiro ponto, menos 3, a gente vai ter aqui, o y vai ficar sozinho, porque esse 0 ele sumiu, e esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Nisso vai dar x mais 3 aqui dentro. Agora, vamos calcular a distributiva com o do coeficiente angular aqui. Pegar esse 0,8 e multiplicar por x e depois multiplicar por 3. Pode falar, Ana. Professor, não sei se foi só para mim, mas caiu um pouco quando você começou a explicar. Tem como você explicar de novo, por favor? Com certeza. Já voltou ao normal? Fala agora ou será que ainda tá tendo alguma treta? Agora voltou ao normal. Voltou ao normal? De boa, então. Explico tranquilamente. Ó, então, com aquelas informações que a gente conseguiu calcular no exercício, isto é, o nosso coeficiente angular, e também tendo em mente que esse y0 e esse x0 são as coordenadas do nosso primeiro ponto, nós conseguimos calcular o restante da equação geral da reta. Portanto, vamos só substituir essas coordenadas aqui e esse valor do coeficiente angular, certo? Então aqui a gente vai ter o nosso zero, esse zero é a coordenada y do nosso primeiro ponto, e esse menos 3 é a coordenada x do nosso primeiro ponto também, o 0,8 sendo o nosso coeficiente angular da reta. E aí quando a gente substitui aqui, e aí esse zero some, o y vai ficar sozinho, o menos 3, sim, o menos 3 é a coordenada x do nosso primeiro ponto. Ó, deixa eu voltar aqui para trás para te mostrar. Tá vendo? Ó, esse daqui é o nosso primeiro ponto. Consegue ver? Esse daqui, esse menos 3 é aquele. O menos 3 que tá lá é esse menos 3 aqui, que é a coordenada x do primeiro ponto. Tudo bem? Da mesma forma que o zero é a coordenada y do primeiro ponto. E aí, ó, só voltando para lá. Certo? E é por isso que eu substituí aqui. Tranquilo? E depois de que a gente arrumou a equação dessa forma assim, a gente vai encontrar que o y aqui sozinho vai ser igual a 0,8 multiplicado por, entre parênteses, x mais 3. Agora a gente só vai fazer a distributiva. Pegar esse 0,8 e multiplicar por x e depois multiplicar por 3. Então, nós vamos encontrar que a nossa equação reduzir a nossa equação da reta, no caso que essa daqui vai estar na forma de uma equação reduzida, vai ser y, que é igual a 0,8x mais 2,4. Tudo bem? Aí depois que fica assim, não precisa fazer mais nada? Não precisa. Esse daqui é o que o exercício pediu para gente calcular a equação da reta. Calculando a equação da reta, depois que a gente chega aqui, depois que a gente arrumou dessa forma aqui, é isso. Acabou. Essa é a equação da reta que passa entre aqueles dois pontos. Tranquilo? Por que que deu 2,4? Porque, ó, esse daqui vai ser o valor que a gente consegue encontrar quando a gente multiplica 0,8 por 3. Quando a gente pega, multiplica 0,8 por 3, a gente vai encontrar 2,4. Como tá em decimal aqui, tipo, o valor meio que diminui, não sei se dá para entender muito bem isso. Mas seria a mesma coisa que você fazer o quê? Então tranquilo. E aí é isso. Esse seria o nosso primeiro exercício usando aquele primeiro método lá, utilizando os dois pontos e calculando as variações entre as suas coordenadas. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender?
Muito bem, galera. Valeu. Vamos para o próximo exemplo. Agora, vamos calcular um exemplo utilizando o segundo método lá, que é aquele chamado método da tangente, certo? Para encontrar a equação reduzida da reta. Vamos lá. Digamos que uma reta possua como ângulo alfa, que é aquele ângulo que a reta faz com a sua horizontal, que ela possui esse ângulo igual a 45 graus. E o ponto A, que é nada mais é 2 e 2, coordenada x2 e coordenada y2, esteja presente sobre ela. Qual seria a sua equação reduzida da reta? Agora, o que vocês acham que a gente primeiramente precisaria fazer? Você tem alguma ideia? Também, ó, mas aí o valor do ângulo seria esse aqui, ó, 45 graus. Certo? Esse seria o novo valor do ângulo que o exercício deu. E aí o que a gente precisaria fazer? Também, bem lembrado, Ana. Seria mais ou menos fazer aquela conta de menos lá. Só que aqui a gente vai utilizar um outro método, mas eu entendi o que você quis dizer. Seria encontrar o coeficiente angular, né? Que é aquele valorzinho que acompanha o x lá. É isso mesmo. Seria encontrar o coeficiente angular. Muito bem, Ana. Só que a gente não vai utilizar a formulinha lá. A gente vai utilizar um outro método, que é o método da tangente. Como, não sei, como vocês podem lembrar, nós também podemos dizer que o coeficiente angular de uma reta, aquele valorzinho que acompanha o x, nada mais é do que a tangente do seu ângulo alfa, que é o ângulo que a reta faz em relação à sua horizontal. Tudo bem? E aí, ó, naquele exercício lá, naquele exemplinho que a gente está fazendo, o próprio exercício já deu que o ângulo alfa é 45 graus. Portanto, para encontrar o coeficiente angular, a única coisa que a gente precisa fazer é calcular o valor da tangente da sua do seu ângulo alfa. E aí a gente vai encontrar o valor do seu coeficiente angular. Todo mundo já está familiarizado um pouco o que é seno, cosseno e tangente? Eu acho que vocês, eu não sei ainda se vocês tiveram uma aula sobre trigonometria. Tranquilo? Certo? Certinho? Fechou. Então a gente só encontraria a tangente de 45 graus. E aí a tangente de 45 graus, a gente já lembra daquela musiquinha lá, não sei se o professor passou com vocês, vocês lembram da musiquinha ou vocês querem ouvir a minha voz maravilhosa cantando a musiquinha? Eu decorei esse negócio de cossenos aí por causa da Coca e o H, depois só Coca. Mas, ó, a musiquinha pra mim é uma coisa maravilhosa. Não sei se a maioria de vocês já ouviram, certo? Mas ela é dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Você coloca a raiz no 3 e também no 2. A tangente é muito fácil, prestem atenção. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3, plim. E aí, não sei se o professor de trigonometria de vocês passou aquela tabelinha, sabe? Tipo, eu acho que vocês. Enfim, eu tô me distraindo demais aqui. Enfim, a tangente de 45 graus vai ser 1. Portanto, o nosso coeficiente angular vai ser 1. Com o nosso coeficiente angular e esse ponto aqui, esse ponto qualquer que pertence aqui, a gente consegue fazer essa substituição. Agora, só que a gente vai utilizar a carinha da nossa equação reduzida da reta. Então, nós vamos pegar aquelas coordenadas do ponto lá,
daqui do ponto que deu, a coordenada do ponto era 2 e 2, certo? E aqui, ó, vocês podem ver a nossa carinha de uma equação reduzida da reta, tudo bem? E agora, nós também queremos encontrar este valor aqui, ó, esse valor de B. Esse valor de B é também chamado de coeficiente linear. E para encontrar esse valor de B, nós vamos fazer algumas substituições. Vamos pegar aqui as coordenadas do nosso ponto, 2 e 2, e substituir na onde está esse y e esse x. Então, onde está y a gente vai substituir por 2, porque é a coordenada lá, a coordenada y do ponto. E onde está esse x, vamos também substituir por 2, porque também é a coordenada x daquele nosso primeiro ponto. E onde está o a, que é o coeficiente angular que acompanha o x, nós vamos substituir o 1, porque esse 1 aqui, como vocês podem lembrar, é o valor da nossa tangente de 45 graus, a tangente do nosso ângulo alfa, certo? Depois que a gente faz essa substituição, a gente vê que 2 vai ser igual a 2 mais b, certo? Então, agora a gente quer isolar esse b aqui, a gente vai pegar esse 2 e passar ele para o outro lado, vai passar negativo. Então, vai ficar 2 menos 2. 2 menos 2, eu acho que é 0, que vai ser igual a b. Portanto, o valor do nosso coeficiente linear, que é esse coeficiente b aqui, vai ser igual a 0. E, por consequência, a nossa equação reduzida da reta será y igual a x. E depois que a gente calculou essa equação reduzida da reta, é isso. A gente fez tudo que o exercício pediu para a gente. A gente calculou o coeficiente angular, o coeficiente linear, e depois encontramos a equação reduzida da reta. E também, algo que eu quero que vocês percebam é a diferença entre esses dois exemplos que a gente fez. No primeiro exemplo, nós utilizamos como carinha para a gente conseguir resolver o exercício, a equação geral da reta. Tudo bem? A gente fez o exercício todo com base na equação geral da reta. Porém, no outro exercício, nós fizemos com a equação reduzida da reta. Só que, nesses dois exercícios, nós também poderíamos ter resolvido eles utilizando a outra carinha. Por exemplo, aqui a gente fez o exercício com base na equação reduzida da reta. Mas nada nos impediria de fazer esse mesmo exercício utilizando a equação geral da reta. Da mesma forma que no outro exercício, nós poderíamos ter calculado a equação da reta utilizando a equação reduzida da reta. Nada nos atrapalharia nisso. Ainda daria para fazer tranquilamente. Os dois dá. Os dois dão e os dois dão tranquilamente. Por exemplo, e sai o mesmo resultado. Sai o mesmo resultado, mano. Bem maluco isso, né? Aqui a gente conseguiria fazer esse daqui utilizando a equação reduzida da reta tranquilamente. Por exemplo, qual que é a equação reduzida de uma reta mesmo, né? Que é y é igual a ax mais b. A única diferença é que nesse primeiro exercício, nós teríamos que calcular o coeficiente linear, que é esse termo aqui, ó, 2,4. Mas o coeficiente linear a gente calcularia da mesma forma que a gente calculou nesse outro exercício aqui, substituindo o valor do primeiro ponto lá na equação e substituindo o coeficiente angular. E aí a gente conseguiria encontrar que o valor do coeficiente linear, que é esse coeficiente b aqui, seria 2,4 da mesma maneira. Tanto que se vocês quiserem fazer para treinar isso aí, eu recomendo que vocês tentem fazer dessa maneira. Nesse exercício aqui, utilizando a equação geral da reta, e no outro exercício, utilizando a equação reduzida da reta. E aí, se ficarem com alguma dúvida, podem me chamar tranquilamente, que não tem nenhum problema. Vocês sabem disso, podem me chamar para contar histórias engraçadas, contar piadas, compartilhar memes, fotos de gatinhos, estou sempre disposto. E é isso, gente. Agora eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida de tudo que a gente explicou aqui? Querem que eu explique alguma outra coisa de novo? Alguma coisa ficou um pouco confuso para vocês? O que vocês acharam? Deu para entender? Mais ou menos esse assunto da equação da reta, sobre coordenadas, plano cartesiano.
Ficou de boa? Oh, fico feliz, gente. Aí sim. O nosso professor Thales, o que está responsável pela. Na verdade, o professor Luca, que está responsável por arrumar as aulas e tudo mais, ele vai preparar alguns exercícios para vocês que a gente vai mandar junto com os slides, tudo bem? E ainda tem outros exercícios na nossa apostila e eu recomendo que todo mundo treine bastante, sabe? E depois, gente, por favor, procurem que a gente quer ajudar vocês, quer todo mundo passando na universidade, passando nota 1000 no Enem. É isso. É isso que a gente espera, só isso. Só isso, certo? Nota 1000 é o mínimo. Na federal, aqui, e é isso. É isso, mano. Nota 1000 é o mínimo que eu vou aceitar, velho. Eu não vou aceitar menos que isso. É isso. Só isso. Estejam preparados. Quem tirar menos que 1000 vai tomar 2 tapas. Só 2. Brincadeira, gente. Todo mundo sabe que é praticamente impossível tirar 1000 no Enem, tá ligado? Não tem como. É impossível. É só isso. Tá aqui, ó. Mas sério, gente. A gente espera que vocês vão bem mesmo. E todo mundo que for bem, a gente, sei lá, mano, paga um lanche do. Não sei, do bingo pra vocês. É do bingo? É bingo o nome daquela lanchonete famosa lá de Angatuba? Bingo, bingo? É o bingo, né? Nossa, é muito gostoso o lanche de lá, velho. Então, pra todo mundo que for bem no Enem, a gente paga um lanche domingo pra vocês. Fechou? Fechou aí. Tá marcado, galera. Tá marcado. Anotei aqui já. Tá marcado, mano. Tá marcado. Lanchinho domingo ninguém consegue negar. E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. E eu agradeço muito a atenção de todos vocês. É sempre muito gostoso dar aula quando todo mundo interage bastante assim. Eu fico muito feliz mesmo. Ainda a gente tem alguns vídeos complementares para vocês assistirem depois, se ficou alguma dúvida sobre o assunto de plano cartesiano ou equação da reta. E é isso. Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Agradeço de coração os elogios e tudo mais. Vocês são demais, galera. Muito obrigado, gente. Tenham uma boa noite, viu? Falou, galerinha.